continuando os nossos vídeos sobre o catecismo, no último vídeo nós vimos que Deus criou o céu e a terra, ou seja, as coisas visíveis, né, o mundo, os homens, toda a criação visível, material, e as coisas invisíveis, que são os anjos, né. Eu esqueci de colocar uma coisa muito importante. O Quarto Concílio de Latrão, ele vai dizer, que ele vai, né, reafirmar que Deus cria tudo a partir do nada, as coisas materiais e as coisas espirituais, né. Então nós também temos um pouco dessa realidade aspas, angélica, né, no sentido de que nós também temos um espírito, e é esse espírito que estará com Deus no primeiro momento, até a ressurreição dos corpos, né. Então nós fazemos parte também dessa realidade mística. Nós não somos só corpo, não somos só matéria, nós somos corpo, alma e espírito. Tá? Então hoje nós vamos ver um pouco sobre os anjos. A pergunta número 60, que está no compêndio, é a seguinte: quem são os anjos? Sabemos que Deus os criou, mas quem são eles, né? Para que eles servem realmente? E no catecismo, essa resposta está do número 328 ao número 333, onde vai tratar especificamente sobre isso. Então vamos lá. Nós já ouvimos falar, né, muitas vezes, que principalmente os mais antigos têm esse costume de falar, pede para o anjo da guarda, né? Quem ensinou a oração do anjo para mim foi a minha avó, então ela, toda noite ela rezava comigo a oração do anjo. Só que às vezes nós não pensamos ou acabamos esquecendo, né, dessa realidade de quem são os anjos, para que os anjos servem, se existe, se não existe, se é algo puramente imaginativo, né, ou se é algo real, realmente. Então o catecismo ele vai dizer que os anjos eles são seres puramente espirituais. Eles não têm corpo. O Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele afirma que o anjo ele pode tomar uma forma material. Porque nós vemos na Sagrada Escritura, em diversas passagens, desde o Antigo Testamento, em que os profetas, né, eles viram os anjos se comunicaram com os profetas de alguma forma. Maria Madalena, quando da ressurreição de Cristo, ela viu o anjo, os apóstolos viram o anjo dentro do túmulo, né? Então o anjo, apesar dele não ser um ser material, ele pode tomar forma material, mas em si a sua essência é puramente espiritual, né? E ele é anjo, né? Aí Santo Agostinho que vai ensinar isso, e se chama anjo por conta daquilo que ele faz, e não por conta daquilo que ele é, porque ele é em si espírito, um ser espiritual, e o que ele faz é o que dá a designação dele de anjo, né? Que são ali os mensageiros, tá? Então o anjo ele não é, porque nós vemos muito retratado, né, o anjo com a asa, tal, vestido de branco, aquela coisa toda. Mas o anjo ele não tem uma forma definida, ele pode tomar forma, mas ele não tem uma forma definida, tá? Então isso daí é importante nós sabermos, para tirar um pouco essa visão física do mundo angélico, tá? Uma outra coisa, ele é dotado de inteligência, vontade e livre-arbítrio. Se assim não fosse, não haveria o demônio. Porque o que o demônio é? O demônio é um anjo que livremente, né, mesmo conhecendo a Deus, né, conhecendo por excelência a vontade de Deus, a essência de Deus, tá? Não completamente, porque Deus é extremamente maior a qualquer outra coisa, então nem os anjos têm um conhecimento completo do que é Deus, né? Eles veem a Deus, mas nunca vão entender Deus 100%, tá? Mas o demônio, ele é um anjo que se rebelou contra Deus. Tem um livro chamado A Fé Explicada, em que o autor ele vai contar que uma tradição, aí é uma história só para poder ilustrar, tá? Que sobre a criação dos demônios, né, como que os anjos se rebelaram contra Deus, ele vai dizer que tem uma tradição que conta uma história de que Deus, quando criou os anjos, não se apresentou aos anjos de primeira, né? Ele queria que os anjos livremente escolhessem a vida na glória, né? Escolhessem a vida eterna. E ele
fez com que os anjos, ele mostrou a figura de Cristo, né, aos anjos. Então, o Cristo na manjedoura, o Cristo enquanto homem, né, enquanto Deus encarnado, o Cristo pregado numa cruz, e ele pediu para que os anjos adorassem, né, aquela imagem do Deus encarnado, né, do Deus enquanto homem. Os anjos adoraram, e os que se rebelaram não aceitaram adorar uma criatura inferior a eles, né, não aceitavam que Deus ia se encarnar numa realidade humana, né, e por isso eles se rebelaram e foram banidos do céu. É claro que isso é apenas uma história para poder ilustrar, né, como que aconteceu essa ruptura dos seres angélicos com Deus. Tá? Mas eles são espírito e eles têm inteligência e têm vontade. Tá? O anjo, ele não apreende nada. Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai ter ali várias perguntas sobre os anjos, né, várias coisas que ele explica sobre os anjos. Isso daí daria um curso, né, sobre a realidade angélica. Mas se tiver curiosidade, você entra no site da Permanência, se eu não me engano, tem a Suma Teológica inteira lá. Você acha a primeira sessão ali que vai falar sobre os anjos, né, ele vai ter um capítulo só sobre isso daí, que ele vai explicar mais aprofundadamente como que funciona, né, qual que é a essência do anjo. Mas só para dar uma resumida rápida, o anjo, ele não aprende nada igual a gente. O anjo, ele já tem na sua inteligência o conhecimento substancial das coisas, né, o conhecimento essencial das coisas. Então ele não precisa de algo material para ele apreender alguma coisa nova. Né? O anjo já tem em si esse conhecimento que Deus deu. Né? Uns mais e outros menos, tanto que nós vemos na Bíblia que existe também aquela hierarquia dos anjos. Aos anjos maiores, Deus revelou mais. Aos anjos menores, Deus revelou menos. E os anjos menores se relacionam com os anjos maiores para aprender algumas outras coisas, para entender algumas outras coisas mais profundas sobre a revelação que Deus fez. Então existe ali uma relação entre os anjos, tá? E Cristo, ele é o centro do mundo angélico, né? Cristo, ele é o centro de tudo. Os anjos foram criados por ele e para ele, né? Então Cristo é ele que comanda tudo. Tanto que nós vemos ali na própria Bíblia, né, que os anjos estão em momentos cruciais da vida de Cristo. A começar pela encarnação. Né? Quem anuncia a Maria que ela será a mãe do Salvador é um anjo. Né? Quem consola Cristo ali no momento da agonia vai ser um anjo. Quem aparece para socorrer Cristo no deserto é um anjo. Quem anuncia a ressurreição de Cristo é um anjo. Então, olha a importância do anjo na vida da igreja. Olha a importância do anjo na vida de Cristo. Então, os anjos estão aqui para servir a Cristo. E assim como serve a Cristo, os anjos também foram dados a nós como nossos protetores. Nós vamos ver depois como que os anjos atuam na vida da igreja, mas nós temos anjo da guarda. Essa história de anjo da guarda não é algo simplesmente fictício ou historinha para criança. Não, nós temos o anjo da guarda, nós precisamos do nosso anjo da guarda. O Padre Pio, né, os relatos da vida do Padre Pio, dizia que o Padre Pio via o anjo da guarda dele e via o anjo da guarda das outras pessoas. E ele tinha que ficar dando ordem para o anjo da guarda, porque as pessoas não rezam mais para o anjo, né? Elas não dão funções para o anjo. E o Padre Pio dizia que o anjo ficava, né, aspas, ocioso, né? Porque não se pedia mais a ajuda dele para nada, e o Padre Pio tinha que ficar designando função para o anjo da guarda das pessoas. Né? Um evento extraordinário, né? Mas como tudo na vida do Padre Pio, tudo é extraordinário. Então os anjos, ele têm essa função, eles existem. Então, para fazer um apanhado geral, os anjos são seres totalmente espirituais, tá? Podendo tomar formas humanas, formas materiais, né? Formas humanas, como isso daí está provado na Sagrada Escritura. Tomás de Aquino afirma isso. Tá? Eles são anjos não pela sua essência, mas por aquilo que eles fazem, tá?
em essência, substancialmente, eles são espíritos, mas eles são anjos por conta da função deles, de mensageiros, protetores, de seres que desde o início da igreja, quando Deus começa a manifestação ali ao homem, eles estão com profetas, eles confirmam vocações, eles protegem o povo, né? Nós vemos em Êxodo, por exemplo, o trabalho dos anjos protegendo o povo ali no deserto, tá? Então essa é a função deles, tá? Eles são seres inteligentes e seres livres, né? Eles têm o livre-arbítrio neles, tá? Cristo é o centro do mundo angélico, os anjos foram criados por eles e para eles, e durante toda a vida de Cristo os anjos têm uma ação muito efetiva, muito ativa, né? São os mensageiros de Deus e guiou a igreja durante todo o período do Antigo Testamento e ainda guia. Nos próximos vídeos nós vamos ver qual é a importância do anjo para a igreja, né? Aqui demos uma visão geral e no próximo vamos ver mais especificamente, né, o que o anjo faz para nós. Deus abençoe.